Olá! Mais uma vez estamos aqui, eu sou a professora Eliane e hoje vamos falar sobre o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que foi lido no segundo dia de evento da Semana de Arte Moderna, que foi o evento que abriu, então, a primeira geração do modernismo brasileiro. Esse poema está no livro que nós utilizamos, que é esse daqui, Literatura Brasileira, do William Cerejo e da Teresa Cochard, na parte 3, página 399. Então vamos lá. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, foi, não foi. Bradem um assomo sapo tanoeiro, a grande arte é como labor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipa, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá no fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu, da beira do rio. Manuel Bandeira. Esse poema é engraçado, meio tosco assim também, né? E a gente precisa entender que ele faz uma ruptura do que era a arte clássica, exatamente a arte que ele cita, né? O poema o movimento que é muito preocupado com a forma, que é o parnasianismo. Então, no ano passado a gente estudou o parnasianismo, no segundo ano a gente estuda o parnasianismo e a gente percebe que a grande preocupação do parnasiano é fazer um soneto, que é uma forma clássica de poema, né? Com 2 quartetos e 2 tercetos, necessariamente nessa ordem, são 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos nessa mesma sequência. E geralmente com versos decassílabos, né? A gente já sabe que existe uma forma específica de se contar as sílabas poéticas que se diverge um pouquinho da forma da gente contar as sílabas gramaticais, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para essa questão é que o eu lírico do poema, ele termina citando uma cantiga popular, que todo mundo sabe, sapo cururu, da beira do rio, quando o sapo grita, maninha, é que está com frio. Então, é interessante a gente pensar que existe sim essa ideia de levantar aquilo que é popular e trazer aquilo que é nosso. Lembrem-se do que eu disse anteriormente sobre a brasilidade. A grande intenção do movimento modernista é exatamente construir a identidade nacional. Então, de que forma que eles iam fazer isso? O lema da primeira geração do modernismo é: não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Esse lema foi dito pelo Mário de Andrade. E o que eles não queriam? Eles não queriam mais reproduzir a arte europeia, que era comum desde que a nossa literatura foi instaurada lá no período do Barroco, né? Então, assim, os nossos primeiros poemas foram escritos todos dentro desse molde europeu, que foi bem difundido em língua portuguesa pelo Luís Vaz de Camões. Então, essa poesia clássica já não fazia mais jus à nossa brasilidade, porque ela estava representando algo que não era nossa. E o poema Os Sapos vem exatamente para poder romper essa barreira. O interessante agora é fazer
algo que seja brasileiro. Então, a primeira coisa é criar um poema. Manuel Bandeira escreve esse poema e o eu lírico desse poema se pauta no popular. Inclusive, se você fizer a escansão do poema, você vai perceber que a metrificação se rende à métrica popular, que são as redondilhas, né? Que podem ser maiores ou menores. E aí a gente vai perceber que não existe mais aquela regra de se fazer versos decassílabos. Isso ficou démodé na poesia. E aí a gente pega então o poema Os Sapos como uma receita de como deveria ser a nova poética. É tão interessante porque o eu lírico já anuncia essa ideia de liberdades. Ele diz o seguinte: não há mais poesias, e sim artes poéticas, ou seja, cada autor do seu jeito, criando a sua própria arte e comunicando aquilo que ele queria comunicar. Em geral, na primeira geração, a gente vai perceber que existe um elogio à coloquialidade, uma quebra do verso metrificado, né? Os versos são livres, eles não respeitam a nenhuma métrica. Eles são brancos, eles não respeitam a nenhuma rima. Mas existe então uma crítica contundente à arte clássica referente ao movimento parnasiano, que foi aquele que mais quis representar a arte clássica no Brasil. Uma pena que essa arte sempre foi pautada no modelo europeu. E a grande intenção do modernismo brasileiro era exatamente quebrar, fazer uma ruptura com essa arte europeia e instaurar uma arte brasileira, essa brasilidade, né? Então, por isso que a gente vai perceber como características desses poemas, no geral, a coloquialidade, os temas sobre raça, os temas sobre diferenças sociais, né? Existem também alguns poemas que se remetem a essa ideia mais comum da poesia que nós já conhecemos também. Mas é bem importante a gente pensar em todas essas questões. E só uma coisa que eu queria frisar é que esse poema abre a tradição da metapoesia ou então da metalinguagem. No parnasianismo, a gente já havia estudado lá do Olavo Bilac o poema A Profissão de Fé, que é um poema que mostra como deve ser escrita a poesia, e também há um poeta, né, que também é um poema que mostra essa ideia de uma poesia que ensina como devem ser as outras poesias. Então é interessante a gente saber que há esse interesse de mostrar como é essa nova poética, tá? O examinador pode utilizar o termo metalinguagem ou metapoesia. O termo metalinguagem é mais comum, mas eu quero que vocês entendam isso. O poema Os Sapos é um exemplo de metalinguagem porque ele abre uma tradição de como deve ser a nova poética na poesia brasileira. E é isso que eu queria falar para vocês. Um beijo para todos e fiquem bem.